Olá, alunos! Sou a professora Jade Brau e nosso tópico de estudo nesta aula é pregão eletrônico, que é aquele realizado por meio de sistemas informatizados com o apoio da internet. O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens e pela contratação de serviços comuns ocorrerá à distância e em sessão pública. Será promovido por órgão ou entidade com uso de sistema eletrônico, dotado de recursos que garantam condições de segurança em todas as suas etapas. Na esfera federal, o Decreto número 10.024 regulamenta a licitação na modalidade de pregão, sob a forma eletrônica, para efeito da aquisição de bens e da contratação de serviços comuns, incluindo serviços comuns de engenharia. A classificação do objeto da licitação como comum depende do exame do caso concreto e da análise preponderantemente fática e da natureza técnica. É interessante notar que o decreto também define o que são os bens e serviços especiais e os serviços comuns de engenharia. Conforme a norma, são bens e serviços especiais aqueles que, em razão da sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns. O serviço comum de engenharia, por sua vez, abrange as atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser definidos objetivamente. No âmbito federal, a utilização da modalidade pregão na forma eletrônica é obrigatória para os órgãos da administração pública federal direta, pelas autárquicas, pelas fundações e pelos fundos especiais, na aquisição de bens e serviços comuns. Uma exceção à obrigatoriedade do pregão eletrônico é a trazida pelo próprio texto legal, que contempla tal possibilidade nos casos de comprovada inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização na forma eletrônica. Para as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, a adoção do pregão eletrônico não será obrigatória. O pregão, na forma eletrônica, não se aplica às contratações de obras, às locações imobiliárias e alienação e aos bens e serviços especiais, tampouco aos serviços de engenharia. A autoridade máxima no órgão ou da entidade tem a incumbência de designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio. São atribuições do pregoeiro, entre outras, a condução da sessão pública, a verificação da conformidade da proposta, a indicação do vencedor do certame e a adjudicação do objeto, cabendo ressaltar a equipe de apoio auxiliar ao pregoeiro nas etapas do procedimento licitatório. A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas: planejamento da contratação, publicação do aviso de edital, apresentação de proposta e de documentos de habilitação, abertura da sessão pública, julgamento, habilitação, fase recursal, adjudicação e a homologação. Vamos comentar alguns detalhes pertinentes sobre essas fases. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no site eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação. O prazo para a apresentação de proposta não será inferior a 8 dias úteis, contados da data da publicação do aviso do edital. Na fase competitiva, após classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Encerrada a etapa de envio de lances, o pregoeiro deverá encaminhar contraproposta aos licitantes que tenham apresentado o maior preço, para que seja obtida a melhor proposta. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar e verificará a habilitação do licitante. Na fase de habilitação, será exigida exclusivamente a documentação relativa à habilitação jurídica, às qualificações técnicas e econômico-financeira, à regularidade fiscal e trabalhista
e ao cumprimento das determinações legais expressas no artigo 7º, inciso 33 do caput da Constituição e no artigo 78, inciso 18 da Lei 8.666. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para a habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. Após a homologação, o adjudicário será convocado para assinar o contrato e a ata de registro de preço no prazo estabelecido no edital. O procedimento licitatório pode ser revogado ou anulado, professora? Sim, a própria legislação prevê tais situações. A autoridade que for competente para homologar o pregão poderá revogá-lo em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado e pertinente e suficiente para justificar a revogação. A anulação do procedimento do pregão, por sua vez, só ocorrerá na hipótese de ilegalidade e pode ocorrer tanto de ofício quanto por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado. Para ficar claro, a revogação se dá por meio de interesse público e a anulação por ilegalidade. Concluímos aqui o nosso tema de hoje. Em sua área do aluno está disponibilizado o respectivo material didático de apoio a esta aula, que apresenta os tópicos abordados com mais detalhes. Bons estudos e até a próxima aula!